Excelentíssimo senhor ministro-presidente Cristiano Zanin, excelentíssimo senhor ministro-relator Alexandre de Moraes, excelentíssima senhora ministra-decana Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor ministro Dino, eminente representante do Ministério Público Federal, doutor Paulo, meus queridos companheiros da sagrada trincheira da advocacia e todos que nos acompanham, recebo o meu mais afetuoso e fraternal cumprimento. Eminentes ministros, eu venho a esta tribuna da Suprema Corte com a mesma confiança do moleiro de Sanssouci, com uma confiança inabalável nas instituições do meu país, para restabelecer a verdade, o direito e a justiça para o meu querido conterrâneo, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Que a situação do general Paulo Sérgio, eminente ministro Fux, é uma situação singular, eminente ministro Alexandre de Moraes. E por qual razão? Porque a delação e o depoimento da principal testemunha de acusação, o comandante da Força Aérea, o brigadeiro Batista Júnior, é contundente, acachapante em falar que o general Paulo Sérgio atuou, isso aqui não pode sair do nosso coração, o general Paulo Sérgio, diz o brigadeiro Batista Júnior, não é esta defesa, o general Paulo Sérgio atuou para demover o presidente de incursar, de caminhar por qualquer medida de exceção. Então, o brigadeiro Batista Júnior, testemunha de acusação, diz que o general Paulo Sérgio atuou para demover. A inocência do general Paulo Sérgio, segundo a delação, segundo o depoimento da principal testemunha de acusação, é manifesta. E aqui é impossível não se recordar, eminente ministro Dino, eu me lembro da graduação, da época da graduação, eminente ministra Carmen. E aí a gente empolgado, e os professores falavam das defesas de Cícero. E tem aquela clássica defesa de Cícero que dizia, uma coisa é maldizer, outra é acusar. A maledicência não tem outro propósito senão a contumélia. E com as mais respeitosas vênias, o general Paulo Sérgio acabou sendo enredado em uma contumélia. Mas que a prova dos autos, a instrução judicial, demonstrou de forma inequívoca a sua inocência. Diz a sabedoria, eminente ministro Dino, lhes deu poderes e a razão, e aqui é o ponto fundamental da defesa, e a razão como intérprete desses poderes. Para nós que devotamos a vida ao direito, ao sistema de justiça criminal, essa relação entre poder e conhecimento, saber e força, é muito relevante. É por isso que Ferraioli, eminente presidente, Ferraioli vai dizer, todos nós conhecemos a lição de Ferraioli, que a jurisdição é um saber-poder. É um poder, mas também tem saber. Quanto maior o saber, menor o poder. O eminente ministro Luiz Roberto Barroso, a quem admiro muito pela sua capacidade de articular ideias, vai dizer que o universo jurídico é o universo da linguagem e da racionalidade. A sabedoria oriental vai dizer que é dever do advogado, olha para nós, advogados, e fala assim, é dever do advogado levantar a voz da razão quando o poder tenta silenciá-la. E é o convite que eu faço a vossas excelências. Analisar o presente caso, especificamente com relação ao general Paulo Sérgio, à luz da razão, à luz da lógica. É o convite que faço a vossa excelência. Pergunta fundamental. A quem se acusa e do quê? O acusado, o réu, é o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que, como todos nós sabemos, foi comandante do Exército Brasileiro. Mas sua história, eminente ministro Alexandre de Moraes, começa lá atrás, começa no dia 28 de agosto de 1958, no interior do Ceará, do meu querido estado do Ceará, em Iguatu, terra bonita, terra do algodão, ornada e banhada pelo rio Jaguaribe, que é o maior rio do estado do Ceará, que em tupi significa Rio das Onças. E, curiosamente, era a paixão do general Paulo Sérgio, Guerra na Selva, que é representado por uma onça. E acredito que o ministro Fux, que eu já vi trazer os versos de Gonçalves Dias algumas vezes, que ele aprecie o Gonçalves Dias, e tem uns versos de Gonçalves Dias que eu gosto muito, que é aquele Ijuca Pirama, que diz mais ou menos assim, eminente ministra Carmen, Vossa Excelência me corrija se eu me equivocar,
guerreiros nasci, sou bravo, sou forte, e digo eu, sou filho do Nordeste. E o general Paulo Sérgio é um bravo guerreiro do Nordeste. E por que digo isso? General Paulo Sérgio, em tenridade, 11 anos de idade, com 11 anos de idade, prestou concurso público, eminente presidente, e passou. Mas aí teve uma difícil decisão na vida. Qual difícil decisão? Deixar o aconchego da família, deixar sua rede branca, seu cachorro ligeiro, e sair de Iguatu e ir para a capital dos verdes mares bravios, ir para Fortaleza, estudar no Colégio Militar de Fortaleza, com 11 anos de idade, no internato, longe da família. E ele foi. Foi, ministro Dino. Com 11 anos de idade, ficar dura, uma decisão dura, um jovem garoto com 11 anos de idade, e foi estudar no internato do Colégio Militar de Brasília, que era mal visto naquela época ser do internato. E ali se começou, eminente ministro Dino, a ser forjado o general Paulo Sérgio, porque era difícil ser do internato no Colégio Militar com 11 anos de idade, e cresceu o espírito pacificador do general Paulo Sérgio. Tinham confusões e ele sempre buscava ali evitar as confusões. Mal sabia, digo eu, que a vida ali estava lhe forjando e lhe aperfeiçoando e lhe preparando para o momento decisivo da história nacional. Eu ousaria dizer que o grande Virgílio da Eneida, se olhasse para o general Paulo Sérgio, essa decisão difícil que ele teve que tomar aos 11 anos de idade, falaria para ele, você fez bem, muito bem, general Paulo Sérgio. E como ele diz na Eneida, cresce em valor, meu jovem, pois é assim que nós chegamos aos astros, às estrelas, sic itur ad astra. E o general Paulo Sérgio chegou às estrelas, e o general Paulo Sérgio chegou aos astros, foi comandante do Exército de Caxias. E aqui é o ponto importante. Honrou a memória do nosso pacificador. Honrou a memória do Duque de Caxias. Quando o eminente ministro relator? Quando ele assessorou o presidente da República de que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições, é o que diz o delator. Quando ele se posicionou, diz o relator, totalmente contrário a qualquer medida de exceção. Quando ele atuou ativamente para demover o presidente da República de qualquer medida nesse sentido. Quando ele fez a reunião do dia 14 de dezembro, foi muito bem, porque o que roubava a paz do general Paulo Sérgio? Quão difícil foi ser ministro da Defesa no segundo semestre de 2022? Naquele período, Vossa Excelência se lembra muito bem, generais, oficiais generais, se manifestavam nas redes de forma contundente. E qual era o receio do general Paulo Sérgio, eminente ministra Carmen? Que alguma liderança militar levantasse o braço e rompesse. E por que fez o general Paulo Sérgio? Não, a gente tem que ter unidade contra qualquer medida de exceção. Eu sou contrário. Isso era conhecido e sabido, e vamos mergulhar na prova dos autos instantes. Eu sou contrário. Então vamos todo mundo aqui falar a mesma língua para dissuadir o presidente. O presidente vai ver que todo mundo aqui é contrário, todo mundo está falando a mesma língua. Porque o receio do general Paulo Sérgio é que alguma liderança militar levantasse o braço e rompesse. E é compreensível que às vezes algum comandante de força, estou de saco cheio desse assunto, não aguento mais falar disso, não quero mais falar disso. Tudo bem, porque o comandante de força está olhando para a força dele. O general Paulo Sérgio tinha a responsabilidade de ser o ministro da Defesa. E honrar a memória de Caxias, da unidade das Forças Armadas contra qualquer medida de exceção. E aqui, eminente ministro Fux, é que eu digo da prova dos 9. Qual é a prova dos 9? Porque a hipótese acusatória é que ele fazia parte da organização criminosa para dar um golpe de Estado. Qual é a prova dos 9 de que o general Paulo Sérgio não fazia parte dessa organização criminosa? Ele sofreu ataques. Lutaram, então assim, segundo a própria acusação, membros dessa organização criminosa estavam lutando para demover o general, retirar do cargo o general Paulo Sérgio, ministro da Defesa, e o comandante do Exército, general Freire Gomes. Está provado nos autos, vamos mergulhar em instantes. Então, pera lá. Como é que ele fazia parte da organização criminosa? É a prova dos 9. Se estavam lutando, tira o comandante do Exército, tira o Freire Gomes, tira o Paulo Sérgio, tira o ministro da Defesa, coloca outro no lugar dele. E não só isso. Sofreu ataques virtuais. Naquele gabinete de crise, pós-medida de exceção, tem lá os cargos, coordenador, subcoordenador, vai fazer isso, jurídico, tal, relações institucionais. Cadê o general Paulo Sérgio? Não está lá. Ele não está lá. É a prova dos 9. Além da delação
além do depoimento do Brigadeiro Batista Júnior, a gente tem a prova dos 9. Está provado e mais que provado que o general Paulo Sérgio é manifestamente inocente. Agora, peço vênia para um breve mergulho na prova dos autos. Delação. O que diz o delator com relação ao general Paulo Sérgio? Aspas. Que o outro grupo, palavras do delator, entendiam que nada poderia ser feito diante do resultado das eleições. Que qualquer coisa em outro sentido seria um golpe armado. Que esse grupo era totalmente contra isso. General Freire Gomes, general Paulo Sérgio, então ministro da Defesa, que esse grupo, veja o temor do general Paulo Sérgio, segundo a própria delação, que esse grupo temia que o grupo radical trouxesse um assessoramento e levasse o presidente Jair Bolsonaro a assinar uma doideira. Mas não é só a palavra da delação. Brigadeiro Batista Júnior. Depoimento do Brigadeiro Batista Júnior. Penso que a partir do dia 11, eu comecei pessoalmente a entender que aquela garantia da lei e da ordem que nós estávamos abordando não era o que eu estava acostumado a ver nas Forças Armadas cumprirem desde 92. E nós começamos a ficar desconfortáveis. Quem? Diz o Brigadeiro Batista Júnior. Pelo menos eu fiquei desconfortável, o Brigadeiro Batista Júnior, o ministro Paulo Sérgio e o general Freire Gomes estavam desconfortáveis. Como eu disse, essa postura era bastante conhecida de nós três. Nós três. O ministro Paulo Sérgio, eu e Freire Gomes. Eu lembro que o Paulo Sérgio, Freire Gomes e eu conversávamos mais, debatíamos mais, tentávamos demover a mais do presidente. Então, a principal testemunha de acusação, Brigadeiro Batista Júnior, está dizendo que o general Paulo Sérgio estava tentando demover o presidente. E não só isso. O general Paulo Sérgio foi até na instrução judicial, o delator confirmou. Pergunta que nós fizemos. Que o general Paulo Sérgio entregou um discurso, uma proposta de discurso para o presidente Bolsonaro, para desmobilizar as pessoas, para as pessoas saírem de lá. Estava tentando convencer o presidente a sair, não cair, né, nesses assessoramentos de grupos radicais. Perguntado ao coronel Cid. A gente perguntou e o eminente ministro Alexandre de Moraes indagou ao coronel Cid. O senhor se recorda se em novembro o senhor foi procurado pelo general Paulo Sérgio que teria encaminhado ao presidente um discurso? Mauro Cid. Eu creio que sim. E o general esclareceu em juízo. Eu tive a ideia de fazer um tipo de pronunciamento à nação, eu escrevi várias ideias, uns discursos de pacificação e levei ao presidente, para ele aceitar aquela ideia e tudo. Ele decidiu não fazer o pronunciamento, era uma forma da gente evitar tudo o que está acontecendo. Com certeza, evitaria. Então, tem prova forte que o general Paulo Sérgio atuou contra. Eu costumo até dizer, o general Paulo Sérgio atuou contra, para impedir. Atuou contrariamente. E por isso foi apartado. É o que revela a prova dos autos. Veja, delação PET 767, evento 100, por volta do minuto 15. Aqui, ó. General Paulo Sérgio não sabia desses documentos. Até porque o general Braga Neto estava rachado com os generais da ativa, general Freire Gomes, não conversava com o general Braga Neto, porque ele achava os generais frouxos e melancias. General Braga Neto estava desalinhado com os generais do governo, e eu coloco o general Paulo Sérgio nessa linha. General Freire Gomes, general Mário, general Braga Neto, eles falavam com o presidente, tira o general Freire Gomes e coloca Arruda Teófilo. Aí, nessas discussões com o general Braga Neto, aí, então, coloca outro general como ministro da Defesa. Era para tirar o general Paulo Sérgio. Por quê? Como é que ele fazia parte dessa organização criminosa? Não fecha. A hipótese acusatória não fecha. E mais, aí vem um gabinete de crise, que ele não está arrolado em nenhuma função. Ataques virtuais, e aqui, eminente ministro Fux, é muito apropriado, porque Vossa Excelência, com muita perspicácia, no interrogatório do eminente general Paulo Sérgio, Vossa Excelência até perguntou o que seria melancia, e ele soube responder. E por que soube responder? Porque também sofreu os ataques. Está aqui, nas redes sociais. Uma conta diz, esse aí não foi que botou na tora das Forças Armadas e daquele melancia inútil Paulo Sérgio Nogueira?
aqui, nas redes. E disse mais, outra conta. Todos os dias desses 4 anos, irei postar a lista dos covardes que entregaram nosso país a comunistas. As Forças Armadas só irão servir para pintar meio fio e bater continência a bandido. Vergonha, covardes. Freire Gomes, Batista Júnior, Hamilton Mourão, Paulo S. Nogueira. Ele sofreu ataques virtuais. Uma mensagem de janeiro. Ele foi apartado por conta da postura dele, a sabida postura democrática, a sabida postura institucional dele, foi apartado. Mensagem que consta dos autos, eminente ministro Carmen. General Paulo Sérgio falando com o Cid. Boa noite, amigo. Sumiu? Não deu mais notícias? Onde estás? Quais as novidades? Manda mensagem para o PR, mas ele não fala nada, apenas o encaminho de sempre. Chega a ser ingrato, mas tudo bem. Foi apartado. Então, vejo, Vossa Excelência, que a hipótese acusatória não fecha. Mas vamos enfrentar alguns detalhes que constam da hipótese acusatória. Qual é a hipótese acusatória? A hipótese acusatória do general Paulo Sérgio pertencia a essa organização criminosa que buscava, ele atuava ativamente para dar um golpe de Estado. E aí tem algumas extravagâncias, não da nobre acusação pública, mas às vezes que a gente vê por aí. A alteração do relatório. Né? Algumas pessoas falam, não, isso aí está... Nem a acusação pública sustenta essa ideia de que o relatório das Forças Armadas, o relatório da EFASEV, foi alterado. A denúncia, a exordial acusatória diz expressamente aqui, a organização criminosa, contudo, não conseguiu alterar a conclusão do relatório. Então, assim, às vezes é uma extravagância que a gente vê por aí, confusão. Teve alteração. Não, isso aí não nem faz parte nem da imputação, alteração de relatório. Outra extravagância. Porque o general Paulo Sérgio instigou a participação das Forças Armadas no processo eleitoral. O general Paulo Sérgio assumiu o MD, o Ministério da Defesa, em 1º de abril de 22. 1º de abril de 22. As Forças Armadas já eram entidade fiscalizadora, já participavam da CTE desde 2021. Então, é outra extravagância que instigou a participação das Forças Armadas no processo eleitoral. Não, as Forças Armadas, quando o general Paulo Sérgio assumiu o Ministério da Defesa, as Forças Armadas já participavam. Mas, então, qual é o quadripé? Eu chamo de quadripé. E o convite que eu faço é analisar a racionalidade, verificar se esse quadripé acusatório, a hipótese acusatória se baseia em 4 pontos, em 4 pernas, em 4 pilares. E qual é o convite que faço? Analisar, verificar se esses pilares da hipótese acusatória têm correspondência na prova dos autos e se respeita a lógica e a racionalidade. É o convite que faço a Vossa Excelência. Qual que é o primeiro quadripé? O primeiro pilar? É que no dia 5 de julho de 2022, e foi dito aqui da sustentação oral também, no dia 5 de julho de 2022, o general Paulo Sérgio endossou a narrativa de fraude eleitoral, naquela famigerada reunião ministerial do dia 5 de julho de 2022. Vamos enfrentá-lo de peito aberto, com tranquilidade, serenidade e com base na razão e na lógica. A reunião foi no dia 5 de julho de 2022. Quando o general Paulo Sérgio assume o MD? 1º de abril de 2022. Depois de 48 anos de Exército Brasileiro, comandante de Exército, 48 anos de vida militar, ele vai para uma função civil. E aí assume o Ministério da Defesa. 1º de abril de 2022, assume. 5 de julho, pouco mais de 3 meses, tem a reunião ministerial. E aí o que é que acontece? Naquele período, o general Paulo Sérgio estava tendo uma dificuldade natural. Estava tendo uma dificuldade, porque ele queria fazer uma reunião com técnicos das Forças Armadas e do Tribunal e não estava conseguindo. Aí tem vários ofícios. Tem o ofício 11.202, ofício 15171, ofício 15374, vários ofícios que o general Paulo Sérgio, olha, solicita a Vossa Excelência encontro entre as equipes técnicas, reitera a necessidade de reunião específica. E o general Paulo Sérgio não estava conseguindo. E aí ele desabafou. Ele até disse isso, eminente ministro Fux, no interrogatório dele. Foi uma fala infeliz, ele foi um desabafo, uma fala emocional. Olha, essa CTE é para inglês ver, porque ele não estava conseguindo essa reunião. Então, um desabafo, ele tinha pouco mais de 3 meses, vida de exército, 48 anos de vida militar. Falou, e aqui, eminente ministra Carmen, mais uma vez eu peço a correção de Vossa Excelência a esse advogado, é porque eu lembro daqueles, que eu gosto muito, um dos poemas que eu mais gosto do Fernando Pessoa, aquele poema em linha reta. Nunca vi
quem tivesse falado uma bobagem, né? Todos os meus amigos são príncipes, semideuses, todo mundo é sempre elegante. E aí ele teve um momento ali de deselegância, de indelicadeza. O general Paulo Sérgio, essa CTE é para inglês ver. Mas veja, vamos lá. Por que ele disse isso? Infelizmente. Porque estava tendo dificuldade de fazer esse encontro. E aí vem o Ministério Público e diz, olha o que está na denúncia, ministro Carlos. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira manifestou veemente endosso à narrativa de fraude eleitoral sustentada por Jair Bolsonaro, afirmando que a CTE era para inglês ver. Não, mas isso aí não é veemente endosso à fraude eleitoral. E tanto isso não corresponde com a realidade, porque a relação entre Ministério da Defesa e TSE foi institucional, cordata, republicana, respeitosa e mais, frutuosa. E por que digo frutuosa? Porque essa parceria, essa boa parceria entre MD e Justiça Eleitoral rendeu frutos, bons frutos, que foi o teste de integridade com biometria, que foi repetido depois nas eleições de 2024. E essa situação que aconteceu, depois foi superado. O general Paulo Sérgio foi se acostumando com a vida civil e a relação entre Justiça Eleitoral, como ficou consignado em diversos despachos e ofícios, era colaborativa. Aqui, apenas a título de exemplo, tem um ofício 27615, que o general Paulo Sérgio diz: outro sim, agradeço o esforço desse tribunal na implementação do projeto piloto com biometria e reafirmo o espírito colaborativo com a Justiça Eleitoral. Então, o que aconteceu ali na reunião do dia 5 de julho? Uma fala infeliz que foi superada, mas, vamos lá, volto a Cícero. Uma coisa é maldizer, outra é acusar. Isso aí, essa fala não tem nada a ver com endosso à fraude eleitoral. Isso aí com as mais respeitosas vênias, é uma distorção da realidade e induz, com a devida vênia, o juiz, o juízo e Vossa Excelência, os eminentes ministros, a equívoco e a erro. Então, com as mais respeitosas vênias, sob o ponto de vista da lógica e da racionalidade, esse primeiro pilar, com a devida vênia, não se sustenta. Qual é o segundo pilar da acusação? Segundo pilar, diz a nobre acusação pública que houve postergação na entrega do relatório da equipe das Forças Armadas, a famigerada EFASEV. Houve postergação, o general Paulo Sérgio postergou a entrega do relatório da EFASEV. Diz a denúncia, abro aspas, o atraso na divulgação do relatório das Forças Armadas sobre o sistema eletrônico de votação está, portanto, diretamente vinculado à atuação de Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. O atraso, postergação. Qual que é o problema? E, em instantes, mergulhamos na prova dos autos. É porque, nem de longe, é de fácil constatação, porque aqui não é nem opinião, não é opinião pessoal, não é questão subjetiva, é um dado objetivo da realidade. Aqui, nem de longe houve postergação. E por que, eminente ministro Fux? Porque o prazo, deadline, o prazo para a entrega do relatório era 5 de fevereiro de 2023. O relatório eram 8 etapas. Isso foi feito antes. Porque o relatório da equipe tinha toda uma metodologia. Vai ter etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Isso antes das eleições, muito antes das eleições. Quem fez isso? Quem confeccionou? Os técnicos. Porque o general Paulo Sérgio é general de infantaria. Negócio de guerra na selva. Não tem nada de TI. Então, eram 8 etapas. Os técnicos colocaram. A sétima etapa, me perdoem, ocorreria no segundo turno das eleições, no 30 de outubro de 22. A sétima, e são 8. E a oitava etapa, o prazo da oitava etapa tinha que se concluir, a oitava etapa tinha que se concluir até 5 de janeiro de 23. Então, o prazo de conclusão de uma das etapas era 5 de janeiro de 23. O que os técnicos falaram? Isso em documento, vamos ler. Os técnicos falaram que iriam entregar o relatório até 30 dias depois da conclusão da oitava etapa. Ou seja, 30 dias depois de 5 de janeiro de 2023. 30 dias depois de 5 de janeiro de 2023, 5 de fevereiro de 2023. É por isso que a gente diz que o deadline, o prazo fatal, o prazo final da entrega do relatório é 5 de fevereiro de 2023. Quando que o relatório foi entregue? 9 de novembro de 2022. O deadline é 5
de fevereiro de 2023. O relatório foi entregue em 9 de novembro de 2022. Onde é que está o atraso aqui? Onde é que está a postergação? É um dado objetivo, não é questão de opinião pessoal. Eu acho que... Agora, o general Paulo Sérgio, pelo esse seu espírito pacificador, desde os 11 anos de idade, de internado em Colégio Militar de Fortaleza, por respeito às autoridades, por carinho, por cordialidade, ele queria entregar o relatório antes? Queria. Ele estava pedindo um esforço da turma, me perdoa a expressão vulgar, mas da equipe para entregar o relatório antes? Sim. Mas, tecnicamente, era possível? Não. Então, objetivamente, houve postergação da entrega do relatório? Não. Não houve. E é por isso que o Ministério Público chega à conclusão equivocada que o general Paulo Sérgio atuou ativamente, fazia parte da organização criminosa. Por qual razão que o Ministério Público chega a essa conclusão, eminente ministro Fux? Aqui é uma expressão que eu gosto muito, que aprendi com o eminente ministro Aires Brito. É um salto triplo carpado hermenêutico que o Ministério Público faz? Não. É porque o Ministério Público, com a devida vênia, se baseia em premissas fáticas equivocadas. E por se basear em premissas fáticas equivocadas, logicamente, à luz da razão, vai chegar a uma conclusão equivocada. É simples assim. Então, não houve. E agora, vamos lá. Está aqui. Assinado dia 8 de setembro de 2022 por um técnico, Coronel Nogueira, chefe da EFASEV. Etapa 7. Quando? No dia das eleições. Etapa 8. Até 5 de janeiro de 2023. Aqui é o plano de trabalho. A conclusão da etapa 8 até 5 de janeiro de 2023. Aí vem a nota técnica dos técnicos. Uma redundância, não é mesmo? Vamos lá. Não obstante, ao término do processo será elaborado um relatório. Tal relatório será encaminhado ao TSE em até 30 dias após o encerramento da etapa 8 do plano de trabalho. Nota técnica número 2, assinada pelo coronel Wagner em 19 de outubro de 2022 e com a prova do contra-almirante Paulo Roberto Saraiva. Então, essa afirmação de que houve postergação da entrega do relatório não condiz com as mais respeitosas vênias, não condiz com a realidade. Porque técnica foi entregue dia 9 de novembro, porque os técnicos fecharam dia 9 de novembro de 2022. E aqui tem um ponto interessante, também que é com as mais respeitosas vênias, uma premissa fática equivocada da acusação e de fácil constatação. Diz a acusação o seguinte: em 18 de outubro de 22, isso é o que está na acusação, aspas, em 18 de outubro de 22, o Tribunal Superior Eleitoral ainda tentou impedir o atraso, determinando a entrega do documento pelo Ministério da Defesa no prazo de 48 horas, mas não obteve resposta no tempo estipulado. Aí, vamos à prova dos autos. Está aqui o ofício do TSE. Ofício CEPROC 1, número 5804, 17 de outubro de 2022. Solicitação de informações. Está nos autos. Ministério da Defesa, no prazo de 48 horas, preste as devidas informações mediante a apresentação de cópia de documentos existentes sobre eventual auditoria nas urnas. O ofício, respondido dia 19 de outubro de 2022, respondido pelo Ministério da Defesa, no prazo estipulado. Ofício número 27351. E trouxe a nota técnica número 2, porque alguém poderia falar, mas doutor, mas não seria possível encaminhar um relatório parcial? Não seria possível encaminhar um relatório parcial? O que os técnicos falaram? Diante do exposto, a emissão de um relatório parcial baseado em fragmentos de informação pode resultar-se inconsistente com as conclusões finais do trabalho, razão pela qual não foi emitido. Então não tinha relatório parcial. Os técnicos não emitimos relatório parcial. Os técnicos. Então, essa questão de postergação do relatório não condiz com a realidade, não corresponde com a prova dos autos. Terceiro pilar, terceira perna. Não.
mas a nota do MD do dia 10 de novembro, eminente presidente, eminente ministro Cristiano Zanin. Mas a nota do MD, quando o MD fez aquela nota do dia 10 de novembro de 2022, o MD, o Ministério da Defesa, ele e o ministro Paulo Sérgio, ele aderiu à trama golpista. Essa nota do dia 10 de novembro de 2022, o general Paulo Sérgio aderiu à trama golpista. Qual que é o problema? É porque essa nota foi confeccionada, eminente ministra Carmen, para esclarecer, porque quando o relatório das Forças Armadas foi divulgado, algumas pessoas estavam associando o relatório das Forças Armadas com fraude. E o Ministério da Defesa quis esclarecer e falou, não, nosso trabalho era só de fiscalização. O objetivo da EFASEV era só de fiscalização. Não temos nenhuma relação com essa questão de fraude, era só para fiscalização do SEV, Sistema Eletrônico de Votação. Mas o pior, o que é o pior? O Ministério Público Federal diz, a acusação pública diz, e aqui o general Paulo Sérgio se associou à trama golpista. Qual que é o grande problema disso? Como que o general Paulo Sérgio, com essa nota do MD, do dia 10 de novembro, estava associado à trama golpista, eminente Zanin? Se, segundo a principal testemunha de acusação, o brigadeiro Batista Júnior, nesse mesmíssimo período, o general Paulo Sérgio estava atuando para demover o presidente da República. Diz o brigadeiro Batista Júnior. Penso que foi a partir do dia 11, eu comecei pessoalmente a entender que aquela garantia da lei da ordem que nós estávamos abordando não era o que eu estava acostumado a ver nas Forças Armadas. E nós começamos a ficar desconfortáveis. Pelo menos eu, o ministro Paulo Sérgio e o general Freire Gomes. Como eu disse, essa postura era bastante conhecida de nós três. Ministro Paulo Sérgio, eu e Freire Gomes. Eu lembro que o Paulo Sérgio, Freire Gomes e eu tentávamos demover a mais do presidente. Então... Doutor, perdoe, 11 de novembro. Ou 10? 11 de novembro. Obrigado. 11 de novembro. Tá certo? Eu agradeço a colaboração de Vossa Excelência, ministro Dino, que é muito importante, a partir de 11 de novembro. A partir do dia 11 de novembro. Então, essa história com relação à nota do dia 10, também, com as mais respeitosas vênias, não fecha. Por fim, a última perna, o último pilar, também, eminente ministra Carmen, de muito fácil constatação, é que a acusação pública, e aqui, eu lembro minha sogra fala às vezes assim, às vezes as palavras são como um punhal, às vezes as palavras são como uma arma, machucam, dói, né? E por que lembrei da minha querida sogra? Porque... Eu estou curioso. A sua sogra fala isso ou as palavras dela são um punhal? Não. A minha querida Dona Zilda tem um amor profundo por ela. E como Vossas Excelências... É porque o seu predecessor citou Dreyfus e Emílio Zola, depois Gonçalves Dias, agora a sua sogra. Estou curioso. Estou falando com o Ministério Público ainda, doutor Dino. O ministro Dino e o ministro Alexandre, ela, tal qual Vossa Excelência, me trata honestamente muito melhor que eu mereço, tenho um amor profundo por ela. Diz o Ministério Público que a reunião do dia 14 de dezembro, o ministro Alexandre, foi realizada com o objetivo, e com essa palavra, com esse punhal, ministro Dino, foi realizada com o objetivo de pressionar os comandantes militares a aderirem a uma insurreição. Vou ler o que diz a acusação pública. Ministro Fux, abro aspas. Para evitar que a mensagem final sobre o processo eleitoral fosse positiva, o então ministro da Defesa... Não, me perdoe, é outro ponto. Aqui, aspas. No dia 14 de dezembro de 2022, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira convocou reunião com os comandantes das Forças Armadas em seu gabinete no Ministério da Defesa. A reunião tinha o intuito, palavras da acusação, a reunião tinha o intuito de pressionar novamente os militares a aderirem a uma insurreição. Qual que é o problema? Isso aqui, ministra Carmen. Porque nenhum comandante militar diz que foi pressionado. E muito mais do que isso, o então comandante do Exército
general Freire Gomes foi peremptório, ministro Fux. Peremptório. Olha o que diz o eminente general Freire Gomes, então comandante do Exército Brasileiro. Vou pegar aqui o depoimento dele. Instrução judicial. General Freire Gomes, em algum momento, o general Paulo Sérgio pressionou o senhor a aderir a alguma medida jurídica, GLO, estado de defesa, estado de sítio, quem pedir a assunção do novo governo eleito? Boa tarde mais uma vez, doutor Paulo. Negativo. Então, general Freire Gomes, comandante do Exército, disse que nunca foi pressionado pelo general Paulo Sérgio. Nunca, em nenhum momento, foi pressionado pelo general Paulo Sérgio. Mas a defesa foi chato. É coisa que o advogado não gosta de fazer. Porque o que está aprovado, está aprovado. Eminente ministra Carmen, Vossa Excelência sabe muito melhor do que eu. O que está aprovado, está aprovado. Mas eu fui insistente para deixar claro. Boa tarde mais uma vez, doutor Paulo. Está aqui. Advogado, estava verificando aqui, só para esclarecimento, general Freire Gomes, só para que fique claro. O senhor já respondeu aqui, mas para que fique claro. Nessa reunião do dia 14 de dezembro, o general Paulo Sérgio pressionou, nessa reunião do dia 14 de dezembro, o general Paulo Sérgio pressionou, o senhor foi pressionado pelo general Paulo Sérgio a aderir a algum estado de defesa, estado de sítio, GLO, essas medidas jurídicas? Olha o que diz o comandante do Exército, general Freire Gomes. Não, senhor, doutor Paulo. De maneira alguma. De maneira alguma. Como se dissesse, não, aí isso é uma sandice, isso é esdrúxulo, isso aí é uma loucura. De maneira alguma. Não. E as palavras, tem o vocábulo, tem uma, eu lembro do Ariano Suassuna, calma lá, a palavra tem uma densidade semântica. Não fui pressionado, não, de maneira alguma. E como é que a gente bota na denúncia esse punhal que foi para pressionar? Não dá. Eu lembro do Lewis Carroll, aquela famosa passagem do diálogo entre Alice e Humpty Dumpty. Diz Humpty Dumpty, aspas, quando eu uso uma palavra, ela significa exatamente aquilo que eu quero que signifique, nem mais, nem menos. A questão, e aqui é a sabedoria, a racionalidade, a lógica representada por Alice, a questão, ponderou Alice, é saber se o senhor pode fazer as palavras dizerem coisas diferentes. A questão, replicou Humpty Dumpty, é saber quem é que manda. É só isso. Como já foi dito da tribuna, tudo bem, um papel aceita tudo. Pode colocar que pressionou, mas a testemunha é categórica, de maneira alguma. Por isso que, para não tomar muito tempo de Vossa Excelência, já indo caminhando para o final, disse no exórdio dessa peroração sobre a relação entre saber e poder, e que o dever do advogado é levantar a voz da razão quando o poder tenta silenciá-lo. Não dá. Um ato de saber, de poder, sim. A justiça é poder. É poder, e é importante que seja poder. Mas também tem saber, também tem racionalidade, também tem lógica. E é preciso respeitar a lógica, a racionalidade. É preciso ter lógica e racionalidade. Vem um delator e fala que o general Paulo Sérgio era totalmente contrário a isso. Que era totalmente contrário. Vem o principal testemunho de acusação e diz que o general Paulo Sérgio atuou para demover o presidente da República. General Paulo Sérgio está provado que entregou discurso para acabar com isso. Tem um movimento, a prova dos 9, tem um movimento para tirar general Freire Gomes e general Paulo Sérgio do cargo. General Paulo Sérgio é chamado de melancia. É tido por alguns como frouxo e melancia. Ah, ele é um frouxo e melancia. Não faz parte daquele gabinete de crise. Como é que vamos sustentar? À luz da razão, à luz da lógica. E por isso que sempre que me perguntam,
algum desavisado, tem algum desavisado, eminente ministra Carmen? Ah, não, mas confio, por isso que no exórdio dessa peroração disse, venho aqui com a confiança inabalável, a confiança inabalável no direito, a confiança inabalável nas instituições do meu país, a confiança inabalável em vossas excelências. Porque, como disse o Moleiro de Sanssouci, há juízes na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Há juízes aqui. E o direito vai prevalecer, a justiça vai prevalecer, a verdade vai triunfar. Por fim, gostaria de dizer, para encerrar, que, contemplando a tela O Semeador, de Van Gogh, gosto muito, eu compreendi que a missão do advogado é como daquele simples camponês, que anda pelo campo, semeando paz, liberdade, justiça, esperando que caia em terra boa e dê fruto. Lendo Carnelucci, o grande Carnelucci, eu aprendi que toda nobreza, beleza e dificuldade é estar junto com o réu no último degrau da escada. O mestre da Península Apenina, no seu opúsculo, conhecidíssimo, As Misérias do Processo Penal, vai dizer que o trabalho do advogado é como um Simão de Cirene, que está ali junto com o réu, ao lado do réu, auxiliando a carregar a sua cruz perante o enxovalho da praça pública. O enxovalho, o enxovalho das praças públicas, as praças que agora foram substituídas pelas redes sociais. E nesse processo, eminente ministra Carmen, com todas as suas nuances, peculiaridades, complexidade, eu recebi a dádiva, e falo aqui sem qualquer ironia, de participar diretamente do enxovalho das redes. Mas como aprendi com o sábio homem de Vila Tevere, na vida nós temos que ser como tapete, para que os outros pisem macio. É como se eu pudesse ouvi-lo dizer aos pés do meu ouvido: alfombras e rosmios, tapetes, meus filhos, vocês têm que ser tapetes. E essa sabedoria foi compartilhada pela grande Faustina Kowalska, que registrou no seu diário de 1937 um propósito para o ano de 1937, melhor dizer. Colocar o amor próprio no seu devido lugar, isto é, no último. Por quê? Porque muito acima do amor próprio, mas muito, muito acima do amor próprio, está o amor. O amor à verdade, o amor ao direito e o amor à justiça. E a verdade é que o general Paulo Sérgio não é um golpista. E segundo o direito, ele não incorreu nas penas do artigo 359-M e L do Código Penal. E é um dever de justiça absolvê-lo. Muito obrigado pela atenção, me perdoe qualquer excesso. Presidente, pois não, ministra Carmen. Andreu, pudesse apenas, doutor Andreu, fazer um esclarecimento, porque Vossa Senhoria, eu copiei aqui 5 vezes, diz que o réu, neste caso, o cliente de Vossa Senhoria, aspas, estava atuando para demover o presidente da República. Demover de quê? Porque até agora todo mundo diz que ninguém pensou nada. Claro, claramente, Vossa Excelência, demover de adotar qualquer medida de exceção. Muito obrigado. Atuou ativamente. E a prova dos autos. Obrigado. Muito obrigada. Não esqueça de atender o telefone, era sua sogra. Agradeço, doutor Leandro Fernandes Faria, e concedo a palavra ao doutor José Luiz Mendes de Oliveira Lima, que fará sustentação oral pelo réu Walter Souza Braga Neto. Seja bem-vindo à tribuna, doutor José Luiz. Vossa Senhoria tem até 1 hora para a sua sustentação oral.